Para nós é motivo de alegria estarmos aqui reunidos para desfrutarmos da palavra de Deus. Irmãos, pode abrir a Bíblia em Gênesis. Eu vou trazer, nesse momento, 4 pontos da Bíblia, que é muito importante para nós compreendermos, que é vida, pecado, morte e condenação. É um trecho bastante longo, mas eu vou reduzir o possível. Então, para nós começarmos, irmão, em Gênesis, capítulo 2, e o versículo 7. Gênesis, capítulo 2 e versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós temos milhares de pessoas que não acreditam na formação do homem. Há muita teoria, mas essa é que diz a palavra de Deus, a formação do homem. Então Deus, nos dias da criação do mundo, Ele formou o homem do pó da terra. Então o homem era apenas um boneco de terra. O Senhor soprou na narina e deu fôlego de vida. E o homem passou a ser o ser vivente. E esta vida que o Senhor deu aquele dia a Adão era uma vida para não ter morte. Mas há a morte. Por quê? Por causa do pecado do homem cometido contra Deus. Se o homem não pecasse, não desobedecesse a Deus, o homem não passaria pela morte. Então temos aqui a grandeza do poder de Deus, dando-lhe ao homem vida. Interessante que nós respiramos o oxigênio, né? Tudo criado por Deus para benefício do homem. Então é importante a gente pensarmos a respeito disso. Então Deus deu a vida ao homem. E continuando em Gênesis, irmãos, nesse mesmo capítulo 2, o versículo 16 e 17, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o próprio Satanás e os demônios são a criação de Deus muito antes da criação do homem e do mundo, das coisas que existem. E Deus, então, no seu eterno poder, Ele sabia que Satanás poderia fazer isso com o homem. E então Ele ordenou. Lá no jardim que Ele colocou todas as coisas, Ele colocou 2 árvores, que não era para eles comerem, não tocarem. Que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou: não toque, que no dia que tocar e comer, tu vai morrer. Então Deus deu a vida e Deus avisou: se fizer isso, morrerás. E o que foi que eles escolheram? Então vamos olhando os textos bíblicos.
Então, no capítulo 3, e versículo 11, aqui está uma ordem de Deus. Então, eles já tinham pecado, estavam no jardim e se escondiam de Deus. E eles, porque Deus vinha visitá-lo, eles no jardim. E eles agora pecaram, se descobriram que estavam nus e se esconderam de Deus. E Deus perguntou-lhe a Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes. Então disse o Senhor, a mulher, observe esse ponto, né? Observe esse ponto. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, e ela me deu da árvore e eu comi. Deus ainda culpou Deus. O homem culpou Deus. Não é assim que nós, quando estamos no nosso pecado, no nosso orgulho, nós sempre achamos que nós somos certos e o outro é errado? Sempre achamos para colocar a culpa em alguém? Essa é a origem da manifestação humana. Essa é. E Adão, então, culpou Deus. Aquela mulher que tu me deste como esposa, é que eu comi e... Então, ainda teve a ousadia de culpar Deus. E quando nós olhamos, quando Deus tinha criado todos os animais, então Adão olhou que todos os animais tinham seu par. Ele olhou se tinha o par dele, ali não tinha. Então Deus colocou ele num profundo sono e dele criou a mulher. E deu para ele como esposa. E ainda disse, idônea. Mas por quê? Porque se nós olhamos os versículos anteriores, o próprio Satanás se transformou-se numa serpente e veio e diz, coma, porque dia que comer, te tornará como Deus, conhecedor do bem e do mal. Despertou o desejo em Eva e ela comeu, e levou o marido e ele comeu. Vimos aqui uma participação do pecado. Neste mesmo livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 6, desculpa, no capítulo 3 ainda. No capítulo 3. Vamos para o versículo 16, de 1 a 16, mas eu chego no versículo 16. Aqui é importante a gente conhecer o que as mulheres passam para dar à luz a seu filho e como foi ordenado. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores te dará à luz filho, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. Nós, como homens, nós não sabemos. Mas as mulheres sabem o sofrimento que elas têm para dar à luz o seu filho. Mas aqui está. Por que isso? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Todas as coisas, todos os sofrimentos em que nós vivemos neste mundo, irmãos, é resultado do pecado. Mas o que fez Jesus Cristo? Ele sofreu na cruz, derramando o seu sangue naquela cruz,
para perdoar todos esses nossos pecados. Foi a misericórdia de Deus dada. E se olhamos nesses pontos aqui, irmãos, nesse ponto bíblico em Gênesis, quando Deus falou para a serpente, tu rastejarás sobre o pó da terra e viverá do pó. E tu, se o homem chegar perto de tu, morderá picará o calcanhar, e o descendente te ferirá a cabeça. Quem é esse descendente? É o Senhor Jesus Cristo, que estaria demonstrado para o perdão dos pecados. Então não existe nenhum outro Salvador. O único e soberano é o Senhor Jesus Cristo. Agora em Gênesis capítulo 4, irmão, do versículo 1 ao versículo 16, aqui está a história dos dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Então coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descai o teu semblante? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, não faz muito tempo que uma pessoa estava brigando com a esposa, e chegou um tempo e ele disse, eu vou matar. Mas daí ele pensou, não, existe uma lei. Se eu matar, eu vou para a cadeia. Eu vou para a cadeia. E ele desistiu de matar a esposa por esse motivo. Aqui, Deus fala com Abel, com Caim. Antes dele assassinar o seu próprio irmão. Que Caim, quando os dois ofereceram aquele sacrifício a Deus, então Deus se agradou-se mais do sacrifício de Abel. Por quê? Porque Abel, ele trouxe o sangue de ovelha. Isso representava o sangue de Cristo. O Caim trouxe o fruto da lavoura. Então Deus agradou-se mais da oferta de Caim do que de Abel do que Caim. E Caim se irou-se contra isso. Mas Deus, ele foi de encontro com Caim e disse, olha, por que decai do teu semblante? Não é assim que o homem, quando ele deseja fazer qualquer coisa, ele decai o semblante? Ele fica irado? Ou não é? É. A palavra de Deus é uma verdade, ela descreve-nos com todos os pontos da nossa natureza do pecado. Mas Caim não quis ouvir a Deus. E ele determinou-se fazer esse propósito. E olha a astúcia de Caim, no versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então ele usou de uma astúcia
levando ao seu irmão um campo, e lá ele praticou esse assassinato. Logo em seguida veio o Senhor. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Fez a pergunta. Ele respondeu: sou eu acaso? Sou eu tutor de meu irmão? Que ousadia do pecado. Irmãos, hoje as pessoas matam e eles dizem: não foi eu, não foi eu, não foi eu. E a própria justiça tem que provar para fazer a condenação. Aqui, o próprio Caim disse para Deus: não foi eu. Sou acaso tutor do meu irmão? Veja que as coisas como são de ponto a ponto desta maneira. Ao ponto de ele, na presença de Deus, dizer que não era ele. Daí, disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Vamos pensando nesses pontos, para nós pensarmos como é devido o que não há nada encoberto a não ser revelado diante de Deus. Daí vem agora a maldição. Eis, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Isso é as palavras de Deus. Quando lavrares o solo, não darás ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Aqui Caim, agora diante de Deus, ele não poderia de forma alguma se negar. Agora já estava posto diante dele o castigo. E ele ia lavrar a terra, ia plantar, e a terra não ia produzir mais aquilo que é necessário. E hoje, irmão? A terra produz sem o mecanismo que o homem deve colocar na terra para colher? E ainda, além disso, ainda tem os insetos. Então, o homem, para colher, ele tem muita luta por causa do pecado. E diz: eis que hoje me lança da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo encontrar, me matará? O Senhor, porém, disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que eu não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. Fugitivo. Não é assim que os homens fazem? Esses dias, a polícia encontrou uma pessoa que ele já tinha praticado o assassinato há quase 20 anos. Estava fugitivo. Então o homem ele pratica o ato criminal e a tendência é fugir. Porque a Bíblia descreve esse fato dos homens. E no capítulo 4, desculpa, no capítulo 6, do capítulo 6, do capítulo 1, desculpa, do versículo 1 ao versículo 7. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres,
a que entre todas mais se agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias será 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigante na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, e a terra se multiplicado na terra, e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que crê, o homem animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Aqui estava agora Deus falando a respeito da criação do homem, da multiplicação. Aqui vem agora o dilúvio. E Deus diz: me arrependo de ter feito o homem na face da terra. Que situação! Que situação! Veja o que nós somos, o que a criação humana é perante o Criador. Vamos avaliar cada um de nós a respeito disso? E vamos pensar que existe uma solução para esse problema, que é Jesus Cristo. E Deus falou: o que resta para os homens neste mundo é 120 anos. Porque ali já estaria Noé. O versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andara com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, naqueles dias, só um homem com a sua família que obedecia a Deus. Noé. Unicamente. A humanidade estava toda perdida no pecado, nas suas ambições contra a vontade de Deus. E Deus, então, o seu desígnio de se arrepender de ter feito o homem na face da terra. Porque Deus criou o homem segundo a sua imagem para obedecer ao Senhor. Mas o homem escolheu obedecer a Satanás e não a Deus. Irmão, no livro de Romanos, Romanos capítulo 5. E o versículo 17. Olha esse ponto aqui, irmão. Quando o apóstolo Paulo, agora passado já muitos e muitos anos, ele descreve agora para a geração presente. Se pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio do só saber Jesus Cristo. Então a morte é a morte. A morte é por causa do pecado. Aqui, Deus, desde a promessa lá da serpente, o descendente ia matar a serpente, aqui o Senhor Jesus já tinha vindo ao mundo, já tinha sido crucificado. Então o apóstolo Paulo, sendo o pregador do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, pela salvação, pela graça,
Ele estava mostrando, relembrando as pessoas que tinham crido em Cristo para reconhecer o ato glorioso de Deus. E ele mostra. Por quê? Porque o pecado, irmão, trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pode olhar aqui no capítulo 6 e versículo 23 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estude a carta aos Romanos, tem todos esses esclarecimentos. Todo. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela é rica e eficaz. Ela é correta e serve para nós ter o conhecimento da vontade do Senhor e ter a vida eterna com Deus. A vida lá nos céus. Esse mesmo livro de Romanos, capítulo 3, irmão. Romanos capítulo 3, o versículo 9 ao versículo 18. Aqui tem duas perguntas no início desse versículo, versículo 9. E aí, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Outra pergunta. Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. A palavra grego aqui, irmão, mesmo como gentil, ou seja, a nação israelita e todos os demais povos do mundo estão debaixo do pecado. Veja que o pecado fez. A desobediência do homem fez. Olha o versículo 10. Pois esse é escrito, não há justo nem sequer um. Mas nós não encontramos muitos homens que mas eu vou com Deus porque eu sou assim, só coloca o lado bom. E o pecado dele? Como é que ficou? Como é que fica? Se a Bíblia diz todos pecaram, todos. Não há um justo sequer. Esta é a razão que devemos pensar a respeito disso. Se nós olhamos lá no livro de Salmo 14, vocês podem ler em casa, 14, o versículo 2, olhou Deus do céu e não viu na terra. Sabe o que Deus não viu na terra? Nenhum justo, nenhum homem justo. Olhando Deus do céu para a terra, não viu um homem justo. E a razão que o apóstolo Paulo traz esse mesmo ponto, não há justo nem sequer um. E daí faz uma descrição. Todos se extraviaram e uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem o sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles está cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Olha a descrição. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isto é o homem no pecado. Eu também era assim. Vamos pensar a respeito da grandeza do amor de Deus, que cobre todas essas coisas e faz da pessoa uma nova criatura. No capítulo 2 de Romanos, para nós finalizar, irmão, o versículo 8 e 9.
Romanos capítulo 2. Aqui nós estamos no ponto agora da condenação. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Por que o apóstolo Paulo faz essa descrição, judeus e gregos? Porque o povo de Israel era um povo escolhido de Deus, criado pelo chamamento quando chamou Abraão. Mas uma coisa importante, até aqueles dias não tinha nenhuma pessoa que servisse a Deus. Então Deus encontrou em Abraão ainda uma pessoa que poderia servir a ele. O que Deus fez? Tirou Abraão da sua terra e da sua parentela. E abençoou Abraão ricamente, e a Bíblia diz que Abraão viveu pela fé em Deus. Por isso que é conhecido pela Bíblia que Abraão é o pai da fé. Mas os descendentes de Abraão, logo em seguida, começaram a desobedecer a Deus e caíram em pecado. E a razão que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a razão que nós vimos aqui, que Deus não faz distinção entre judeus e gregos. Amém?